Bem-vindo à segunda aula do The Face Brasil Camping. Vocês gostaram da aula de ontem? Pois hoje a gente vai abordar uma coisa diferente. Vamos falar, como eu já disse ontem, vamos falar um pouco de nariz. E por que eu quero falar um pouco de nariz para vocês? Porque eu vejo como uma possibilidade de trabalho para todos vocês profissionais mexer em nariz. Só que existem duas formas de se mexer em nariz. Uma através da rinomodelação, outra através da rinoplastia. E quais são as diferenças básicas entre rinoplastia e rinomodelação? No final, eu vou mostrar para vocês alguns erros que vêm sendo cometidos por alguns profissionais por não saber os seus limites de atuação, até onde podem chegar nessa manobra ou naquela manobra, tá bom? E o objetivo principal dessa aula é trazer para vocês segurança, ou seja, mostrar que vocês podem sim atuar no nariz, mas com segurança. Segurança para a sua carreira e segurança para o seu paciente. Fique até o final, porque eu vou dar algumas dicas que podem mudar a tua forma de trabalhar e podem te gerar bastante recursos financeiros, fazendo de uma forma mais perfeita possível as suas abordagens de nariz. Para começar, a gente tem que diferenciar o que é rinoplastia e o que é rinomodelação. Na concepção científica, o que está nos textos, nos livros, a rinomodelação é considerada a chamada rinoplastia líquida. O que significa isso? A rinomodelação são manobras em que você injeta principalmente ácido hialurônico, que é o líquido mais biologicamente compatível e com menos riscos à saúde do paciente, no nariz, ou seja, injeção de ácido hialurônico em determinados pontos do nariz, para você modificar o formato do nariz por estar colocando o ácido hialurônico em determinados pontos. Logicamente, você não consegue modificar narizes com grandes deformidades através da rinomodelação. Então, qual a indicação da rinomodelação? É você trabalhar em narizes com pequenas deformidades, como uma ponta levemente caída, uma ponta um pouco mal definida, um paciente que tem um dorso alto, mas aqui em cima é bastante baixo, na região do radix, e aí você coloca ácido hialurônico de uma forma segura, com agulha, com cânula, da forma que você mais se adequar, conhecendo a anatomia correta, sabendo o lugar correto de você colocar, você não vai ter problema, nem você, nem o seu paciente. Isso é rinomodelação. Ah, mas eu tenho colegas fazendo rinomodelação com cortes dentro do nariz, fazendo acesso através de bisturi, colocando material aloplástico dentro do nariz, como porex, como malhas de messilene. Isso é seguro? Não, isso é completamente inseguro. Ah, mas eles mostram lá resultados muito bons. Aquele resultado bom de logo após o procedimento para fazer o marketing é legal. Mas e depois? E depois de alguns meses e alguns anos, eles mostram isso? Eles mostram o paciente que fez esse tipo de técnica há 5 anos atrás. Eles não mostram. Por quê? Porque esses pacientes normalmente cursam com um retorno ao que era antes ou um piora, porque às vezes ao passar fios, ao colocar materiais aloplásticos, você tem infecções, inflamações, você tem rejeições do organismo por aqueles materiais, porque o nariz é uma área que é móvel. Um dos objetivos que eu quero falar para vocês nessa aula é para desencorajar vocês a fazer esses tipos de manobras perigosas. Eu chamo manobras de danger, são manobras perigosas do nariz. E eu quero estimular vocês a fazer sim a rinomodelação. Existem narizes que ficam muito bons através da rinomodelação. Eu mesmo faço rinomodelação líquida, porque para alguns narizes funciona muito bem. Mas a rinoplastia é diferente. Rinoplastia é uma cirurgia na qual a gente levanta o tecido mole do nariz e acessa as cartilagens. A técnica aberta, a gente abre aqui na columela, levanta a pele e dá um acesso visual a todas as cartilagens, todas as estruturas anatômicas que tem nos narizes, o septo nasal, as cartilagens laterais inferiores. Nos narizes deformados, elas também têm anatomia deformada, e na cirurgia a gente vai modificar essa anatomia através do uso de enxertos locais, que normalmente cartilaginosos, a gente não usa outro tipo de enxerto, a não ser em situações específicas, a gente pode usar um pouquinho de osso, enxertos cartilaginosos, manobras de modificação do formato dessas cartilagens, para que o nariz tome um novo padrão, uma nova estrutura. Essa é a rinoplastia. A alectomia é uma parte integrante da rinoplastia. E por que eu não quero encorajar vocês a fazer simplesmente alectomias, como muitos também têm feito aí? Porque o nariz ele tem o seu formato. Então eu já vi muitos casos de pacientes com narizes bastante largos, só que eles eram largos não só na base, eles eram largos na base, na ponta e no dorso. Como é que eu vou estreitar somente a base e deixar o resto largo? Ah, mas aí depois eu passo um fio, passar um fio para estrangular essa cartilagem e fazer necrose. Os problemas que aparecem para mim são muito frequentes em relação a isso. Então, a cirurgia, a rinoplastia, é passível de ser feita por profissionais não médicos? É.
mas somente o cirurgião bucomaxilofacial, eu acho que tem a capacidade técnica de aprender a fazer rinoplastia. Mas olha o que eu falei, aprender, porque o cirurgião bucomaxilofacial em sua residência não tem o ensino da rinoplastia como pauta daquela residência médica, daquela residência em bucomaxilofacial. Eles lidam com trauma, lidam com cirurgia ortognática, lidam com até lesões de mandíbula, lesões de maxila, lesões às vezes oncológicas, mas eles não lidam com cirurgias estéticas faciais. Mas eu acho que ele tem capacidade sim, porque o cirurgião bucomaxilofacial, ele passou 3 anos na residência, ele tem mão cirúrgica para pegar um bisturi e fazer cortes delicados na face. O dentista que faz um curso de 2, 3 dias, ou até um curso que ele vai todo final de semana e para aprender rinomodelação, eles não têm essa habilidade porque eles não têm esse treinamento que o cirurgião bucomaxilofacial tem para aprender rinoplastia. E os profissionais médicos, os únicos que fazem rinoplastia são os cirurgiões plásticos e os otorrinos, porque na residência eles têm esse ensino da rinoplastia. E tem esse ensino que não é completo. Perceba que os otorrinos e os plásticos, eles saem da residência deles sem saber fazer nariz direito. Eles vão aprender depois em cursos, em imersões, em outros tipos de pós-residência, e demora anos para que esses caras aprendam a fazer rinoplastia. Eu estou agora, por exemplo, com um fellow comigo, que é cirurgião plástico, com uma formação muito boa, mas ele não sabe fazer nariz. Então ele veio ver eu fazer nariz para pegar as manhas, para aprender a fazer nariz. E é um aprendizado longo. Ele vai ficar uma semana comigo e uma semana, ele tendo habilidade cirúrgica, pode ser que ele comece a ter coragem para se arriscar em alguns narizes mais simples. Mas com certeza, para narizes mais complexos, ele vai precisar da minha ajuda ou da ajuda de alguém mais experiente. Já em relação à rinomodelação, também precisa de prática. Mas a prática da rinomodelação, o ensino da rinomodelação, pode sim ser ensinado em um final de semana, porque é uma coisa muito simples. Basta, lógico, estudar, tem que ler artigos, ler anatomia, estudar anatomia, para saber onde você pode injetar o seu produto. E você consegue sim, se você tiver um bom senso estético, você consegue sim fazer grandes trabalhos de rinomodelação. E por que eu fico tocando nessa tecla de acabar com essas manobras de danger, com essas manobras perigosas? Porque eu tenho recebido pacientes que passaram por isso. E normalmente são pacientes que vão até o profissional, para o dentista que está fazendo a rinomodelação, achando que a rinomodelação que ele vai fazer é uma coisa simples. Quando o paciente procura por rinomodelação, ele não quer fazer cirurgia. Se ele quisesse fazer cirurgia, ele iria para a rinoplastia, mas ele não quer fazer cirurgia. E muitos colegas dentistas têm vendido essa técnica como se fosse algo não cirúrgico. Só que na realidade eles estão fazendo cirurgia em seus consultórios. Eles estão fazendo incisões de nariz, eles estão colocando material dentro do nariz, material como malhas de messilene, materiais como porex, como silicone. Eles estão amarrando cartilagem com fios, estrangulando essas cartilagens e provocando isquemias e necroses, infecções tardias. E esses pacientes, para reparar esses danos, têm que gastar grana. A cirurgia para esses pacientes reparar esses danos é uma cirurgia mais cara. Eu não posso cobrar, eu como cirurgião, como um cara que faz rinoplastia, eu não posso cobrar no paciente que passou por essas manobras o mesmo que eu cobro por um nariz virgem, porque esse nariz é muito mais complicado para mim. Esse nariz vai me fazer com que eu tenha que abordar esse paciente talvez 2, 3 vezes. Já o nariz mais simples não, em uma cirurgia eu posso resolver. Então é isso que eu quero que vocês não façam. Não façam manobras cirúrgicas no nariz se vocês não têm habilidade técnica para isso. Repetindo, só quem de dentista, só quem tem capacidade e que pode aprender tecnicamente a fazer a rinoplastia é o bucomaxilo, porque ele tem habilidade cirúrgica. Ele já aprendeu essa habilidade cirúrgica ao longo de vários anos de residência e da prática clínica dele. Você, dentista, que está no seu consultório, está começando a sua carreira, eu sei que você quer ganhar seu dinheiro, eu sei que você quer produzir, você quer ter habilidades novas para poder ter uma produção boa na sua clínica, mas isso pode destruir a sua carreira. Porque esse paciente que tem o nariz deformado pode te processar, pode querer que você pague pelo procedimento de reparação, que não é barato. Isso pode dar um baque assim na sua carreira que você vai ficar assustado, você pode até desistir do que você está pleiteando e sonhando, porque você fez uma manobra perigosa que você acreditou ser uma manobra segura, que você acreditou ser algo simples, porque você foi para algum curso e que alguém te ensinou isso. E se alguém te ensinou isso, ele não sabe o que ele está falando, ele não sabe o que ele está fazendo. Aliás, ele sabe, ele quer ganhar a grana dele vendendo o curso, mas ele não quer te passar os problemas que ele já enfrentou e os problemas que ele vem enfrentando.
Se você pesquisar esses colegas dentistas que vêm fazendo essas manobras perigosas, é fácil pesquisar a quantidade de processos que essa galera está tendo aí. Estão tendo bastante processo. Um dos fatos que tornam esses procedimentos feitos em consultório mais perigosos ainda é que eles têm feito isso em consultório odontológico. Aquele consultório que o mesmo dentista fez uma cirurgia de dente, que drenou um abscesso de mucosa gengival, ou seja, um ambiente que não está adequado a uma cirurgia limpa, como é a cirurgia de nariz. Uma cirurgia que você não... asséptica, completamente asséptica. Esses profissionais não fazem sedação com um anestesista do lado, eles fazem sedação dando um dormoni de via oral, ou os mais corajosos fazem acesso venoso e fazem medicação endovenosa. Mas será que eles têm monitorização? Os casos que eu vi até hoje, eu nunca vi ninguém fazer monitorização. E você sabe que o paciente pode morrer por uma dose excessiva de um sedativo? E quem vai te ajudar a resolver esse caso? E se um paciente desse morre no seu consultório, o que é que você vai fazer da sua vida? O que é que você vai falar para a família desse paciente? Então, pessoal, a gente tem que ter cuidado. Ser cauteloso leva a gente a ter uma carreira longeva. Você vai ter uma carreira de sucesso ao longo da sua vida. Outra coisa, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Você não vai evoluir da noite para o dia. Você vai lá no final de semana, faz um curso, aprende aquilo ali. Amanhã você não é o rei do nariz. Vai fazendo aos poucos, vai pegando os casos mais simples. Não pega os casos mais complicados de cara. Se aquele caso está complicado, você sabe que não vai ter uma satisfação adequada do paciente, não mexe naquele paciente, indica para quem sabe fazer melhor. É assim que você vai evoluindo. Entendeu? Então façam manobras em narizes mais simples, menos complexos no começo das suas carreiras. Eu faço minhas rinoplastias em ambiente de centro cirúrgico, não faço em consultório odontológico, não faço em ambiente ambulatorial. Por exemplo, eu faço cirurgias da face como pálpebra, orelha, em ambiente ambulatorial. Até um limpo de papada dá para fazer em ambiente ambulatorial. Porque são cirurgias mais rápidas, que dá para você fazer com anestesia local, se você não quiser sedar. Mas eu não faço uma rinoplastia num ambiente desse. Rinoplastia eu tenho que levar para o centro cirúrgico. Eu tenho que ter um anestesista perto de mim para fazer a sedação, para fazer a anestesia geral. Eu, como médico, eu posso fazer sedação venosa. A lei me permite fazer sedação venosa enquanto médico, mas a lei não me permite fazer. Para você ter ideia, tem medicações de sedação que eu não posso fazer eu sozinho. Eu tenho que ter um outro médico perto de mim. Isso é o que a legislação manda. E existem situações em que você pode dar um sedativo para o paciente, ele apresentar uma parada respiratória, uma redução da movimentação dos músculos relacionados à inspiração e expiração. E como é que você vai resolver? Como é que você vai reverter esse quadro? Com o anestesista, não. Ele reverte isso, ele pode transformar isso em anestesia geral, se você estiver trabalhando com anestesia local e sedação. E isso é seguro. Toda a monitorização necessária, as drogas necessárias estão dentro do centro cirúrgico. Você tem equipe de enfermagem capacitada, você tem um anestesista, você tem oxigênio, ou seja, é completamente diferente. E isso deve ser explicado aos pacientes. Os pacientes têm que saber o que está sendo feito nele. Outra coisa em relação aos materiais usados no nariz. Eu vejo muito paciente que me procura com complicações no nariz e falam assim: doutor, o dentista me colocou na sala, às 9 da manhã, me deu um remédio, eu saí de lá às 5 da tarde e o nariz ficou meio roxo, ficou doendo. Eu pergunto: o que foi que ele fez em você? Não, ele não me disse não. Ele disse que botou um produto lá. E o paciente às vezes não sabe explicar qual foi esse produto, porque ele não perguntou, ou seja, a culpa do paciente. Eu falei para o paciente: a culpa é sua porque você não perguntou o que está sendo utilizado em você. Você é o primeiro erro. E o segundo erro é do profissional, porque o profissional tem a obrigação de dizer ao paciente o que está sendo utilizado nele. Se eu faço uma aplicação de ácido hialurônico em determinada área anatômica da face, eu tenho que dizer: eu estou usando em você aqui um produto chamado X. Eu estou utilizando em você aqui um produto chamado Y. A marca da toxina botulínica que eu estou usando em você é tal. Você tem que dizer, até porque ele pode ter uma complicação com determinada marca de produto, de toxina botulínica, por exemplo, e que não vai ter com outra. Então, na próxima etapa, se for com você ou se for com outro colega tem o direito de saber o que foi utilizado para poder oferecer algo melhor para o paciente. Não que vai subjugar o seu trabalho, que vai minimizar o seu trabalho, mas vai até te ajudar a que o paciente não tenha mais complicação. O profissional ético, ele vai chegar para o paciente e falar: não, a culpa não foi do colega. Eu acho que você não teve uma boa aceitação daquele produto. Vamos usar esse. E se esse ficar bom em você, eu vou ser o primeiro a falar para o colega lá: olha, na próxima vez que você atender essa paciente,
use esse que ela não teve reação. Então, pessoal, dá para aprender a fazer coisas legais, mas existem profissionais que não devem se envolver em aprender coisas que vão fugir um pouco à formação e habilidade dessa pessoa. Por exemplo, eu estou planejando montar uma jornada, um curso, um fellow, em que, para determinado tipo de trabalho, de estudo, de fellow, de grupo de trabalho, eu só vou poder aceitar comigo cirurgiões bucomaxilofaciais, médicos, né, que tenham habilidade cirúrgica. Eu não vou poder aceitar nesse grupo nenhum médico, por exemplo, um cardiologista quiser vir aprender a fazer nariz, eu não vou poder, porque o cardiologista não tem habilidade cirúrgica. Ele é médico, ele entende bastante de saúde, entende de medicina, ele pode salvar a sua vida, mas ele não sabe pegar no bisturi. Então como é que eu vou pegar um cardiologista e botar ele para entrar no grupo para eu ensinar rinoplastia para ele? Do mesmo jeito eu não vou poder aceitar nesse grupo dentistas que não têm formação em bucomaxilofacial, né? Mas para esses outros profissionais que não têm habilidade cirúrgica, eles podem aprender sim a fazer a rinomodelação. O cardiologista pode vir, eu estou cansado da vida de cardiologista, de dar plantão, de trabalhar em UTI, coisa e tal, eu quero abrir um consultório, minha esposa é dermato, eu quero trabalhar com ela. Pronto, vou te ensinar a fazer rinomodelação, vou te ensinar a fazer botox, bioestímulo de colágeno, preenchimentos faciais, coisas que não envolvam cirurgia, né? Coisas que envolvam apenas procedimentos minimamente invasivos. E isso pode estar acessível também para dentista, para fisioterapeuta que lida com harmonização facial, enfermeira que lida com harmonização facial, que são áreas, né, que já estão registradas pelos seus respectivos conselhos a trabalhar em harmonização facial. Se não me engano, esses profissionais são fisioterapeuta, enfermeiros, biomédicos, dentistas, são esses 4 grupos, e médicos, né? Então, eu não sou a favor de ficar fazendo barreirismo, de ficar, não, um dentista não pode fazer isso ou aquilo, o biomédico não pode, mas existe um limite até onde eles podem chegar, até onde vocês podem chegar, tá? E hoje é possível aprender várias coisas, graças talvez à pandemia e graças também ao desenvolvimento tecnológico, você aprender a fazer coisas do conforto da sua casa. Com os cursos online, por exemplo, você pode assistir vídeos de procedimentos sendo realizados, receber pages, receber PDFs de artigos para estudar. E depois você pode, depois de estudar, depois de ler bastante e ver alguns vídeos, você pode ir para a prática, fazer os cursos presenciais, em que você pode meter a mão mesmo, sabe? Cirurgias também, os colegas que já têm habilidade cirúrgica, eles podem, por via online, assistir. Logicamente, se ele assiste antes de ler alguma coisa, ele vai ter um pouco de dificuldade. Por isso que o ideal é ler. Eu estou falando isso baseado na minha própria experiência. Recentemente eu fui fazer uma jornada de 3 dias de imersão em lifting facial, mas era um curso caro, eu paguei 40, 50 mil reais para ficar 3 dias com um colega, para ver ele fazendo lift facial. Não era nem para meter a mão, era para ver como ele faz. Mas como é que eu ia para essa jornada de 3 dias, pagando 50 mil reais, sem ler antes? Então foi o que ele fez, esse colega me mandou uns PDFs, vários artigos, falou, Márcio, só vale a pena você vir depois que você estiver dominando a teoria. Então estude, vou te dar 3 meses aí para você estudar bastante, senão você não vai aproveitar. É o mesmo em relação a, por exemplo, que a gente vai ter em breve o Fellow, cursos presenciais de hands-on. Eu não acho legal uma pessoa vir para cá verde demais. Então tem que vir com conhecimento teórico para ver algumas manobras para depois praticar. E para que você tenha esse conhecimento teórico, que você veja procedimentos de sua casa, do seu conforto, em plataformas digitais, para isso a gente vai montar e está já nascendo aí uma plataforma de procedimentos estéticos faciais que pode abranger as várias classes profissionais. Então, voltando para o assunto da aula de hoje, que é rinoplastia e rinomodelação, como é que eu vou saber qual a situação em que eu posso indicar a rinoplastia e qual a situação que eu posso indicar a rinomodelação? Isso, inclusive, eu vou falar sobre um paciente que eu mostrei ontem na aula de análise facial. É um paciente em que eu poderia, com certeza, passar para ele ou uma rinomodelação, indicar para ele uma rinomodelação ou uma rinoplastia. O que eu fiz? Como todos os casos que eu sempre faço, o paciente chega no consultório, a minha equipe faz fotos na posição natural da cabeça, né, em vários ângulos, eu ouço as queixas para saber o que o paciente quer. Então, por exemplo, o paciente vem com o nariz absurdamente deformado, completamente desviado, com obstrução nasal, com roncos, com históricos de sinusite, de rinite.
e fala, doutor, eu quero fazer a rinomodelação. Não dá. Eu não vou resolver e eu posso piorar a vida dele. Esse caso é cirúrgico. O paciente vem e me procura com o nariz totalmente largo, aquele nariz de afrodescendente, nariz muito largo, com praticamente nenhum dorso nasal, que eles falam, doutor, não tem um pau do nariz, minha ponta é extremamente larga. Na verdade, muitos deles não falam que a ponta é larga, eles só falam que o nariz dele é de taboca, é o nariz que aqui na Bahia a gente fala, o nariz que o boi pisou. Aí você vai indicar uma lectomia nesse paciente, vai estreitar a base e deixar todo o resto da estrutura largas, você vai ter um nariz quadradão. Esse paciente vai passar a ter obstrução nasal, que ele não tinha antes, e você provocou nessa lectomia. Nesse caso, eu posso fazer a rinomodelação de verdade com líquido, com ácido hialurônico? Também não vou resolver nada. No máximo, eu posso botar um pouco no dorso para dar um pouquinho de pau de nariz dele. Mas eu tenho que falar a verdade para ele, olha, eu só vou conseguir te dar um pouco de pau do nariz. Tá bom assim para você? Se ele disser tá, beleza, faça a rinomodelação. Você não vai causar nenhum dano para ele, tá? Agora, o paciente que tem um nariz com a base legal, uma pontinha que é um pouquinho grossa e o nariz um pouco achatado, eu posso botar um pouco de líquido aqui na ponta, fazer ele crescer essa ponta um pouquinho, ela fica um pouco mais fina. Esse paciente tem um desnível no dorso, eu posso botar ácido hialurônico aqui e fazer esse dorso ficar um pouco mais alto. Então aí a rinomodelação cai bem. E outras situações não, eu tenho que entrar com tratamentos cirúrgicos. E a rinomodelação também pode ser indicada para pacientes que já operaram antes, sem problema. O paciente já fez o nariz no passado, mas ficou uma leve deformidade aqui no dorso, e ele fala assim, eu quero dar uma melhoradinha nisso aqui, mas eu não quero operar de novo. Então vamos colocar um pouco de ácido hialurônico aqui e resolve. Ah, mas não é para a vida toda, nada é para a vida toda. Nem mesmo a rinoplastia é para a vida toda. Então você pode sim convencer o paciente a fazer rinomodelação, mesmo que ele tenha que voltar para você todo ano. Não significa que você vai usar no ano que vem a mesma quantidade que usou hoje. Você pode explicar sempre assim para ele, mas dá para funcionar bem e você consegue ter resultados muito interessantes. Só não podemos cair na armadilha e na asneira de dizer que isso é definitivo, como tem muitos colegas falando isso. Rinomodelação definitiva. Não existe nada definitivo. A rinomodelação não é definitiva, a rinomodelação de verdade, é líquida. Lembre bem, rinomodelação, quando eu falo rinomodelação, eu estou me referindo à rinomodelação líquida. Se você entrar em qualquer site de busca, se entrar no chat GPT, que é uma inteligência artificial, digitar lá rinomodelação, ele vai dizer que rinomodelação é a manobra em que você modela o nariz com o uso de líquidos preenchedores. Ele não diz que a rinomodelação é um procedimento que faz amarrando o nariz com fios. Então, essas técnicas que vêm sendo utilizadas por alguns colegas que estão avançando um pouco o sinal, são técnicas que foram tentadas pela medicina lá no passado, pelos egípcios, o início da medicina. Eles fizeram isso no início da medicina, só que deu errado. Como é que agora alguém chega e fala que isso dá certo? Então, não caia nessa armadilha, tá? Mas, voltando ao caso que eu mostrei para vocês ontem, é um paciente que eu podia sim fazer as duas coisas. Então, esse paciente é um paciente melhor que existe, porque eu posso dar ele as duas opções. O nome dele é Lucas, eu cheguei, Lucas, eu tenho essa opção para você. Você tem alguma queixa nasal? Ele disse que não, porque respira bem. Ele não tem grandes queixas estéticas também. E fala, não incomoda quase nada, é pouquinho, só queria dar uma melhorada, pronto. Vamos falar da rinoplastia e vamos falar da rinomodelação. Olha, Lucas, a rinoplastia é um procedimento cirúrgico que eu faço assim, eu desenho explicando para ele como é a cirurgia. Eu vou ter que cortar uma cirurgia que demora 2 a 3 horas. Você vai fazer dentro do centro cirúrgico, com anestesista, anestesia geral, ou local com sedação profunda. Você vai ficar, não vai ficar de repouso absoluto, mas no dia seguinte você vai ter um grande curativo aqui fora. Tem pontos, tem uma tala que a gente coloca dentro do nariz, você vai ficar respirando mal durante uma semana. Apesar de você poder trabalhar, se tem coisas que você não vai poder fazer, vai afastar das suas atividades físicas por um tempo, uns 10 dias físicas que eu falo intensas, porque eu permito sim caminhada, bicicletinha, mas atividade intensa não dá para fazer, não dá para jogar tênis, não dá para fazer as atividades do dia a dia. Jogar bola, vou te pedir para não jogar bola por uns 3 meses. Ou seja, vai ter uma certa dose de afastamento da vida normal daquele paciente. Mas eu tenho essa... e a rinoplastia vai te custar X. Normalmente a rinoplastia custa em torno de 30 mil reais, por exemplo. Então você vai gastar aproximadamente 30 mil reais. Mas tem outro jeito mais simples? Tem. No seu caso, especificamente, eu consigo colocar um pouco de ácido hialurônico aqui na ponta, aqui embaixo e aqui no dorso. Deixar o teu nariz legal e você, no mesmo dia, te libera para ir para a academia malhar. No dia seguinte você está trabalhando, ninguém não vai perceber que você fez nada. As pessoas vão te achar mais bonito.
É uma mudança discreta, mas você também não precisa de uma mudança muito grande, porque se precisar de uma mudança muito grande, eu não iria te indicar a rinomodelação. Então, rinomodelação é para pequenas mudanças mesmo. E exatamente por isso que você não vai ter complicação com seus pacientes, porque você vai colocar um pouquinho de ácido hialurônico ali. No máximo, umas rinomodelações que eu faço, eu coloco uma ampola de ácido hialurônico. Se eu achar que determinado nariz eu preciso de duas, eu espero, eu boto uma, espero uns 15, 30 dias, peço o paciente para voltar e falo, dá para colocar mais um pouquinho. Eu jamais coloco duas ampolas, por exemplo, num dia só. Então, tem situações que dá para fazer o paciente escolher. Se o paciente fala, não, eu quero uma mudança mais radical, eu quero diminuir mesmo, tal, mande procurar um cirurgião que tem habilidade para operar. Eu lhe garanto que você vai ganhar mais respeitabilidade, o paciente vai perceber que você é um cara honesto, o colega que você indicou vai lhe admirar pela sua honestidade. Talvez aquele colega que você indicou que não faz rinomodelação, ele vai mandar a casa de rinomodelação para você. Ou seja, dá para fazer com que o mercado ele seja autosservido, autogerido dessa forma, na base da honestidade, na base do ganha-ganha. Você tem que ganhar o seu dinheiro, o paciente tem que ganhar satisfação e felicidade. E assim funciona. Ah, mas pô, o colega que vai fazer rinoplastia vai ganhar isso aí aos 30 mil? Pô, eu vou perder essa grana? Calma. Quando eu falo em paciente gastar 30 mil na rinoplastia, não é todo o cirurgião que vai operar ele, não. O paciente está pagando ali pelo anestesista, pelo centro cirúrgico, pela equipe de produção do médico. Mas se você não tem habilidade para fazer essa cirurgia, você vai fazer o quê? Você vai criar manobras perigosas? Ah, mas eu não vou ganhar dinheiro? Você vai ganhar dinheiro no paciente certo, naquele que tem indicação da rinomodelação. Você vai lá usar uma ampola de ácido hialurônico que lhe custou 300, 400 reais, você vai cobrar 2.000, 2.500 em 5 minutos, em 10 minutos. Quem ganhou mais dinheiro? Você que ganhou 2.500 em 5 minutos ou o médico que ganhou 22, sei lá o que sobra para ele, em 4 horas de cirurgia? E não são apenas aquelas 4 horas. Tem as revisões, retirada de ponto, injeção de saco, inchou demais, teve infecção, teve que reabrir o nariz, sangrou, revisões de uma semana, 30 dias, 3 meses, 6 meses, 1 ano. A sua revisão vai ser aquela de 15 dias. Tá lindo, adorei meu nariz, beleza. Precisar de uma coisa, estamos aqui. Se tiver outras coisas que te incomode aí, ó, botox, tal, ou a gente podia botar um pouquinho de ácido hialurônico aqui no queixo também. Ou seja, você pode abordar a face como um todo de uma forma sem correr riscos, sem causar riscos ao seu paciente, e você ter uma vida profissional tranquila, você deitar de noite na sua cama, no seu colchão, no seu travesseiro, ficar tranquilo, porque não vai ter dor de cabeça. Por que não vai ter dor de cabeça? Porque você estudou anatomia, você soube onde colocou o seu preenchedor, você não colocou o preenchedor demais, você deu um resultado fantástico ao paciente, e isso foi bom para o paciente e para você. Eu venho falando tudo isso, não tenho objetivo nenhum de amedrontar vocês. Pelo contrário, eu quero animar vocês a trabalharem no ramo de estética, mas a fazerem da forma correta, porque da forma correta você vai ganhar grana, você vai se dar bem, vai ter sucesso. Não quero em nenhum momento falar, não, pô, esse negócio aí complica. Complica muito pouco se você fizer da forma correta. Então dá para você, enfermeiro, enfermeira, dentista, biomédico, biomédica, fisioterapeuta, dá para você se envolver na área da estética com segurança, sem dor de cabeça. Basta estudar, fazer os cursos certos, estudar bem, estudar mesmo, não ser afoito em querer começar sendo o aplicador, o que vai resolver a face de todo mundo de uma noite para o dia, não é assim. O aprendizado ele evolui aos poucos. Pra você ter ideia, eu tenho 25 anos na área de estética facial e eu estudo 1 a 2 horas por dia até hoje, porque eu sempre me convenço que eu preciso aprender mais coisas. Eu estudo arte, eu estudo livros voltados para artistas que trabalham com escultura, com esculturas, com bustos, né? Aquelas esculturas greco-romanas. Eu trabalho livros que falam de pinturas de rosto, portraits, que são os retratos. Eu trabalho retrato falado. Você acredita que eu já li livros sobre retrato falado? Porque a gente precisa conhecer bem a face. Ou seja, você não vai ficar bom da noite pro dia, não. Mas eu te garanto uma coisa, você começando, você já consegue fazer uma grana que vai te bancar, vai conseguir pagar suas contas de uma forma tranquila. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Um dentista, normalmente ele abre o consultório dele, que vai trabalhar com a odontologia convencional, vai fazer lá as restaurações, coisa e tal. Aqui na Bahia, por exemplo, é difícil se cobrar mais do que 150, 200 reais numa restauração. Aí a pessoa leva lá meia hora, 40 minutos fazendo aquele dente e tal.
atendeu 3 pacientes ou 4 no turno. Se ele atende no nível de qualidade bom, ele não vai atender 10, né? Vai atender poucos, porque ele tem que dar atenção para o cliente. Ah, mas eu ganhei R$800 na manhã. Tá, vamos ver se você ganhou R$800 na manhã. Você sabe quanto custa a hora do seu consultório? Quanto custou aquela manhã ali? Quanto custa o salário da sua secretária para estar ali aquela manhã? Quanto de material você gastou? Se você fizer essas contas, você vai ter que cobrar bem mais caro naquele procedimento, mas não vai ter quem pague. Já o mercado de estética, não. Você consegue fazer vários procedimentos, você consegue num paciente só colocar 4, 5 ampolas de ácido hialurônico em porções anatômicas diferentes, você consegue fazer toxina botulínica em vários pacientes, e você consegue sair em um turno ganhando o que talvez você ganhasse 3, 4 dias na odontologia convencional. E esse tipo de coisa eu falo também para os médicos. Eu conheço colegas médicos que, vivem na vida de plantão, ganham R$1.200 para dar um plantão de 12 horas. R$1.200 para dar um plantão de 12 horas. Se ele chegar no consultório dele, se ele começar a estudar estética e quiser se envolver nesse meio da estética, ele consegue chegar no consultório dele na manhã, 8 da manhã, fazer 2 ampolas ou 3 de ácido hialurônico e um botox, em um paciente só, e falar assim: eu já ganhei o dinheiro do plantão, vou para casa agora, vou assistir meu seriado, vou estudar mais. Ou seja, no começo, como você precisa mesmo estudar, esse tempo extra que vai sobrar para você, vai te dar uma canja para você ir crescendo cada vez mais. E eu te garanto que aquelas pessoas que conhecem você, sabem da sua competência naquela área que você atuava, você pode atrair essas pessoas e falar assim: olha, estou aprendendo estética agora, estou me desenvolvendo, vem cá, eu vou fazer você é meu amigo e tal. Você vai aprender, mas vai aprender mesmo e vai ganhar grana. O mercado de estética é o mercado que mais cresce em todo o mundo. Do ramo de serviços, é o principal mercado do mundo. E o Brasil e os Estados Unidos são os 2 países em que mais cresce o mercado de estética. Se você procurar no Google, você dá uma pesquisada aí, o índice de crescimento do mercado de estética nos Estados Unidos e no Brasil, quantidade de procedimentos realizados por ano, provavelmente já tem os dados de 2022. Pode procurar no Google que você vai achar. Aí você pode estar se perguntando: o que esse cara quer aqui 2 dias, esse The Face Camp? Qual é o objetivo desse The Face Camp? Cara, meu objetivo é o seguinte: eu aprendi ao longo da minha vida que ensinando é a forma que eu mais aprendo. Quando eu passo o meu conhecimento para alguém, é aquele momento que eu aprendo mais. E a minha área, que é a área de estética, a área que eu sou apaixonado, ela depende muito de que todo mundo tenha sucesso em seus resultados. Se eu tiver muita gente com insucesso aí nas ruas, com infecções, com inflamações, com arrependimentos de ter feito alguma coisa, isso danifica a imagem da especialidade. Não danifica apenas a imagem daquele colega que fez aquilo, ou seja, aqueles pacientes que se deram mal, que fizeram coisas mal feitas, eles vão lastrar para várias pessoas e falar assim: não faça nada no seu rosto não, que vai ficar muito ruim. Isso é ruim para mim, porque isso afeta o mercado para mim e afeta o mercado para todo mundo. Então, o mundo ideal seria que todo mundo estivesse fazendo bem aquilo relacionado à face, né? Você tivesse sempre pessoas felizes, porque as pessoas felizes, satisfeitas, vão fazer com que esse mercado continue bem, e as pessoas vão indicar outras pessoas a continuarem fazendo, e assim, ninguém mais vai ter medo de fazer isso. Então, esse é um dos objetivos, é ensinar meus pares, ensinar meus colegas a fazerem coisas legais, coisas decentes, coisas seguras na face. E por eu ser médico e dentista, eu não quero afastar nenhum especialista, nenhuma profissão da área da estética, porque eu acho que a estética não tem dono, tá? Mas alguns procedimentos têm donos, entre aspas, que na verdade os donos daqueles procedimentos são aqueles caras mais capazes de fazer aqueles procedimentos. Eu não sei dirigir um caminhão, então eu não vou entrar no caminhão sem dirigir no caminhão. Vai acontecer algum acidente sério aí na frente, né? Eu não sei dirigir um ônibus, eu ainda não sei pilotar uma lancha. Então eu não posso pegar uma lancha na Baía de Todos os Santos e sair pilotando aí, procurando uma praia para chegar. Vai dar merda, vai dar problema. Então é isso que eu quero. Eu quero tentar trazer para vocês, ensinar vocês, dentistas, biomédicos, enfermeiros, enfermeiras, fisioterapeutas, pessoal que os não médicos, mas que podem fazer harmonização facial. Eu quero ensinar o que eu faço. Muitos de vocês sabem fazer também coisas que eu não sei, e eu vou querer que vocês me ensinem também. Mas eu quero passar a forma que eu faço. Eu tenho tido, graças a Deus, um índice de satisfação muito grande. Então, se eu tenho um índice de satisfação muito grande, é porque eu tenho feito procedimentos de uma forma legal, né? Então, eu quero passar isso para vocês. Eu quero passar para o bucomaxilo, se ele quiser aprender rinoplastia, eu quero ensinar isso a ele também, por que não? Né? Eu sei que eu vou enfrentar, talvez, aí colegas me batendo por eu estar ensinando uma cirurgia de nariz a um bucomaxilo. Cara, não posso fazer nada, mas eu vou enfrentar isso aí. Eu quero ensinar um bucomaxilo a fazer uma blefaroplastia. O cara faz incisão aqui para poder corrigir uma fratura de órbita.
Ele não pode fazer uma incisão para tirar um pouquinho de pele, isso é um absurdo. O cara faz uma incisão biparietal aqui na cabeça, bucomaxilo, para tirar toda a pele da cara, para ir numa fratura de frontal, para colocar placa, parafuso, colocar tela para corrigir aqueles pacientes acidentados. E ele não pode fazer uma blefaro superior, ou seja, isso é um absurdo, isso não existe. Né? Então eu quero ensinar o bucomaxilo a fazer autoplastia, se ele quiser. Então eu não sei quem quer, mas eu acho que alguns querem. Né? E assim, se o bucomaxilo começar a fazer nariz, que faça bem feito, porque se ele fizer mal feito, ele vai fazer com que as pessoas tenham medo de rinoplastia, e se as pessoas têm medo de rinoplastia, elas vão ter medo de fazer até comigo, porque elas vão achar que a técnica é que não presta. E na verdade a técnica é excelente, mas as pessoas têm que aprender a fazer a técnica correta. Então o meu objetivo é esse. E para finalizar esse primeiro The Face Brasil Camp, vai ser o primeiro de muitos, eu queria agradecer a sua presença até o final. Queria pedir para que vocês compartilhem com outros colegas que não tiveram a oportunidade de estar com a gente hoje, mas vai ficar salvo, vai ficar gravado e vocês vão ter acesso a isso depois. E vou finalizar com depoimentos de pessoas que passaram por rinomodelação, que passaram por rinoplastia, que passaram pelas duas coisas, pessoas que ficaram felizes, pessoas que ficaram infelizes nas duas situações, na rinomodelação, na rinoplastia, e como isso transformou a vida dessas pessoas. Eu acho interessante vocês saberem disso, vocês verem isso, porque vai alimentar ainda mais tudo que eu falei durante essa aula. Beleza? Fiquem agora então com os depoimentos e até a próxima. Eu nasci com lago de porino, passei por algumas cirurgias para corrigir o lago de porino, era aberto o lábio, foram várias cirurgias. E ficou faltando a rinoplastia, porque era uma fila muito grande e acabei não fazendo essa cirurgia. Aí sofri muito na infância, na escola, com bullying, com brincadeirinhas. Aí foi crescendo, foi passando o tempo, eu fui me adaptando, ignorando um pouco essas brincadeiras e foi melhorando pra mim, né? O convívio com as pessoas, assim. O meu maior sonho era fazer a rinoplastia. Sempre que alguém me perguntava qual o seu maior sonho, eu respondia, fazer a rinoplastia. E eu achava que não iria conseguir tão cedo, que era uma coisa muito distante. Até que eu conheci o Dr. Márcio através do Instagram, eu comentando as coisas dele, um dia ele me conheceu, entrou em contato comigo, aí apareceu a oportunidade de fazer a cirurgia através do projeto Perfil, teve uma entrevista com a psicóloga Luana, e aí depois de toda a conversa eu fui aprovada nesse projeto e ele me chamou para fazer a cirurgia com ele. Eu fiquei muito feliz, sem acreditar, foi uma emoção mas foi tipo, na hora certa, na hora que tinha que acontecer, o Dr. Márcio apareceu e me convidou para fazer essa cirurgia. Luana tinha marcado que ia me ligar para falar sobre o projeto Perfil. Eu estava em casa sozinha, ela me ligou e falou que eu teria sido aprovada para fazer a cirurgia. E chorei muito, fiquei muito alegre, procurando alguém para me contar, para me dar a notícia, não tinha ninguém em casa. Aí fui ligando com as pessoas e contando, e foi muita alegria. Luana marcou um dia para mim vir aqui, conhecer o Dr. Márcio e fazer a primeira consulta, né, para ele ver como que ia ficar a cirurgia. E eu vim aqui muito nervosa, fiquei muito nervosa no dia da consulta com o Dr. Márcio, mas ele é uma pessoa incrível e me deixou super tranquila assim, tirou todas as dúvidas, saí daqui já com a cirurgia marcada. A notícia se espalhou, né, por ser cidade pequena, todo mundo comentando, muita gente nem acreditava que era realidade. Quando eu falava, achava que era algum trote, alguma coisa. Mas hoje as pessoas olham e sempre comentam, e ficou muito lindo, ficou muito bom. No Instagram, o primeiro vídeo que eu postei falando que ia fazer a cirurgia aqui na Niro, foi muita mensagem no Instagram, muitas visualizações, a pessoa mandando mensagem, esperando a cirurgia, perguntando quando ia sair, como é que ia ficar. E até hoje, quando eu demoro um pouquinho de postar foto, eu recebo mensagem lá. Pessoal, e aí, como é que tá? Posta foto pra gente ver, eu quero ver como é que ficou. As pessoas às vezes me mandam mensagem para tirar dúvidas sobre a cirurgia, sobre como que é, porque tem vontade de fazer também, e aí já quer ter um pouco de noção como que vai ser. Faz muito bem com a minha autoestima, eu fico muito feliz. Até de acordar, me olhar no espelho, todo dia eu olho e falo,
eu não acredito, eu consegui. Esse sonho foi realizado, né? O meu nariz antes da cirurgia era bem largo, muito largo. Tinha o desvio de septo também. Na cirurgia foi tirado 1,5 cm de cada lado, então era muito grande mesmo. Foi um sonho muito grande, foi realizado. Eu fiquei muito feliz e a partir desse dia minha vida mudou assim completamente, meu modo de ver as coisas, ser mais grata às coisas que a gente recebe e agradecer sempre. Agora dá vontade de ir pra rua, de ir pra festa, de viajar, de ir para outros lugares. Muita vontade de aproveitar a vida agora. Não tinha esse sonho de fazer uma rinoplastia e nem cogitava. Eu estava muito acima do peso, então a minha prioridade era fazer uma bariátrica. E eu fiz a bariátrica. Achei que isso ia causar um impacto na minha vida. De fato, não causou. Mas um dia uma amiga me sugeriu fazer a rinoplastia, que era uma coisa que, como eu falei, eu não cogitava. E aí eu fui fazer a rino. E aí sim, teve um impacto realmente na minha vida, na minha autoestima. Então as pessoas hoje acham que eu melhorei depois da bariátrica, mas não é verdade. Eu melhorei depois da rinoplastia. A rinoplastia foi que teve um impacto muito grande na minha autoestima. Logo depois eu fiz com o Márcio a harmonização facial. E isso repercutiu de uma forma muito positiva na minha vida. Eu comecei a me achar bonita, eu comecei a querer melhorar em outros aspectos da vida, eu me sentia mais segura, mais confiante, e isso repercutiu. Isso influenciou até na minha forma de me vestir. Eu mudei até a forma que eu me visto hoje. E isso tudo depois da rinoplastia. Eu escolhi o Dr. Márcio porque ele sempre foi, né, muito referência em rinoplastia e ele é um cara muito preparado, né? Ele tem as duas formações, né, de otorrino e de odonto, então ele tem realmente uma bagagem, né? E então eu me sentia muito confiante, né? Uma das coisas que eu tinha muito receio da rinoplastia era a cicatriz, né? Principalmente na lateral. A cicatrização hoje, ninguém vê. É impressionante a cicatrização. A cicatriz no meu nariz é impressionante. Você pode procurar, você não vê a cicatriz no meu nariz. Tanto que quando eu comento até que eu fiz rinoplastia, as pessoas falam: tem certeza? Fez rinoplastia? Não parece, o nariz não parece feito, fica muito natural. E essa questão da cicatriz realmente, então assim, me surpreendeu muito positivamente. Eu fiquei muito feliz, muito realizada com o meu procedimento. E hoje eu fico falando para todas as minhas amigas: por que você não faz a rinoplastia? Por que você não faz a rinoplastia? Por isso que eu falo, né, que as pessoas sempre acham que a questão do emagrecer que traz a autoestima. E eu sinto, e eu passei pelas duas experiências, né? Da questão do emagrecer e da questão da rinoplastia, que era uma coisa que eu não achava que eu precisava. Eu achava que eu precisava emagrecer. E o fato de emagrecer não causou o impacto que a rinoplastia causou dessa forma na minha autoestima. O Márcio é muito receptivo, bem-humorado. Eu tive várias vezes lá, né, tanto pelo pós-operatório quanto pela harmonização facial, eu tive várias vezes. Ele tá sempre bem-humorado, uma energia incrível, né? Muito acolhedor, muito tranquilo. Enfim, ele realmente é um médico diferenciado em relação a tanto profissional como a parte humana também, né? Ele realmente é um ser humano diferenciado. Atualmente se fala muito sobre amor próprio, autocuidado, e as pessoas sempre falam, né? Dê o primeiro passo. Então, a vontade que eu tenho é de falar para as pessoas: dê o primeiro passo, começando pelo nariz.